Gênesis 26. Amém? Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim, ó. Isaac vai gerar o total da copa. E havia... Gênesis 26, 1. Gênesis 26, 1. Fala, Manuel. 26, 1. Ele dizia assim, ó. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Amém? Amém. Vamos sentar, amados. Deus abençoe, né? Hoje nós vamos falar, amados, sobre obediência. Ela gera prosperidade, mesmo na adversidade. Amém? Amém? Amados, nós vamos entender, amados, que a personalidade de Isaac. Se nós começarmos a olharmos e vermos aqui, a gente vai ver que Isaac foi próspero. Uma porque ele era filho da promessa, como todo mundo sabe, né? E ele foi uma das pessoas que foi dado, e Deus falou o nome dele antes dele nascer. Se você ler lá em Gênesis 17, versículo 19, né, ele vai falar, né, e vai dizer para Sara: e você terá um filho, e esse filho será chamado Isaac, e todas as minhas bênçãos vai ser gerada sobre a vida deste filho. Então este menino, essa criança, como você bem sabe, como você é conhecedor da Bíblia, né? Você vai ver que ele foi uma promessa que Deus fez para um casal. E aonde esse casal começa, como você bem sabe, eu vou ler você lá em Gênesis, você vai ver que esse casal, ele é a esposa, né? Ela era estéril. Quando o Senhor dá a promessa para Abraão, na cabeça dele, ele até pensou, né? Talvez, como eu sou chefe de um clã, e eu vou ter outras pessoas que vão nascer dentro da minha casa, e naquela época era comum toda pessoa que nascia debaixo da casa, né, das asas, vamos dizer assim, né, sob o domínio daquele chefe, ou de qualquer outra pessoa que fazia parte daquele clã. Se ele tinha servos, e os servos deles tinham filho, ele poderia ser considerado pai dessas crianças, mesmo que não tivesse nada a ver, mas ele poderia, né, ser colocado como filho, como descendente daquele lugar, daquela casa. E assim Abraão foi. Na cabeça dele, ele nunca pensou assim, não. Já desde o começo da minha história com a minha esposa, eu já casei com ela sabendo que ela não ia ter filho. Mas o amor que ele tinha por Sara foi tão grande que ele casou-se com ela. E naquela época, amados, né, aonde era firmado um clã, aonde era firmado alguém que reinava, era pelos seus descendentes. Aí você vê assim, ó, que um homem, para fazer isso e chegar a desposar uma mulher nesta consequência, era porque amava muito essa mulher. E aí nós vamos ver que o Senhor intervém, porque o Senhor tinha uma promessa na vida deste casal. Mas no começo eles pensaram que tudo aquilo ali fosse só uma conversa, porque eles não conheciam ainda Deus. Eles não sabiam que o nosso Deus, o Deus que eu e você serve, é Deus do impossível. É o Deus que pode entrar e pode mudar uma situação. Né? Mas aí, amado, diz, né, a história que continua. E Deus vai colocando na vida, né, de Isaac, vai colocando na vida de Abraão e Sara todas aquelas promessas e vão chegando. Tanto é que lá em Gênesis, né, 21, né, quando dá o nascimento de Isaac, né, quando chega bem assim, ó, no tempo da promessa do Senhor ser realizada, amados, tem uma palavra que eu gostaria que você lesse lá em Gênesis 21, que vai dizer uma coisa, amado, para que todos nós compreendamos, né, daquilo que o Senhor fala para nossas vidas. Gênesis 21 e o versículo 1 e 2, que diz assim, ó. Gênesis 21, 1 e 2, diz assim, ó. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito,
E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Agora eu quero que você grife bem essa palavrinha que diz aqui, ó. Ao tempo determinado. Que Deus lhe tinha dito. Amado, diz que essa promessa levou-se 25 anos, né? Para ser cumprida. Quando essa promessa aconteceu, acho que Abraão já estava com 100 anos e ela estava com 90 anos. Tanto é que diz que Abraão riu. Aonde vai que um velho de 100 anos vai ter para fazer um filho numa mulher de 90 anos que já tinha passado as regras de passar do tempo? Aí é a intervenção divina de Deus. E para provar que Deus é Deus, que Deus é Deus do impossível, diz que ela teve um filho. E nasceu Isaac. E foi a promessa. Quando nasceu aquela promessa, talvez para Abraão foi a realização da vida dele, porque já estava velho, já tinha tido Ismael, mas Ismael não era considerado filho da promessa, né? Mas ele já tinha tudo no coração dele. Então, quando aquela criança veio, deve ter enchido o coração daquele homem. Aquele homem deve ter feito todas as coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Amados, uma característica que nós vamos ver de Isaac, e você vai ver que o reinado de Isaac ele não foi tão grande, mas ele foi um reinado de prosperidade e um reinado de calma. Se você for ver que toda vez que Isaac aconteceu uma coisa com Isaac conversou. E nenhuma vez o clã de Isaac levantou espada, sendo que ele tinha, né? Porque Abraão foi para a guerra. Ele foi, quando foram lá e fizeram a guerra quando eles levaram Ló, diz que Abraão levantou os guerreiros dele e foi. E ele foi lá e ele guerreou com reis e trouxe Ló. Abraão, ele era uma pessoa que ele decidia muitas coisas ao mesmo tempo. Mas nós vamos ver algo, amado, que Isaac, você vai ver uma coisa, que Isaac foi uma pessoa, ele foi uma pessoa assim que ele obedeceu. Ele foi criado, talvez Sara ensinou ele, e ela teve esse cuidado de ensinar Isaac a obedecer e não questionar. E nós vamos ver dois episódios, amado, que é ali quando Abraão leva ele, né, para ser ofertado como holocausto. Diz na palavra do Senhor, né, lá na Gênesis 22, e aonde diz que ele pega, quando ele vai subir, ele chega no lugar aonde é para ele ser feito o holocausto, ele diz para os moços: fiquem aqui embaixo, né, que eu e o menino vamos subir, né, e eu, né, vamos fazer o sacrifício para o Senhor e vamos retornar. Ele não diz assim, ó, eu e o menino vamos subir e eu vou retornar. Ele tinha uma confiança no Senhor, que o Senhor iria providenciar. Aí, se você for ver, vai lendo ali a história, você vai ver que diz que Isaac, como ele já tinha, porque ali você vai ver assim, ó, Abraão coloca a lenha sobre Isaac. Quer dizer que ele não era mais um menininho de 5, 6, 7 anos. Ele já deveria ter descido lá para os seus 15, 16 anos, porque ele levou um feixe de lenha nos seus ombros. E aquele menino diz que vai caminhando com o pai. E aí, quando ele vai caminhando com o pai, ele disse: pai, você está levando fogo e o cutelo, e eu estou levando a lenha. E aonde está o cordeiro? Abraão olha para ele e diz: o Senhor vai providenciar. E Isaac fica quieto. Ele poderia ter questionado o pai: mas como é, pai? Nós vamos subir toda esta lomba, né? Isso já dá para uma oliva, né? Mas como é que vamos subir toda essa lomba? Você imagina se o cordeiro estiver aqui embaixo. Será que nós vamos ter que procurar esse cordeiro? Será que não é assim a vida da gente, amado? Que nós somos, né? De questionar as coisas. Deus diz assim, ó, minha filha, fica aqui 5 minutos orando. Nós oramos 2 minutos, no terceiro nós vamos tentar, será que vai dar certo isso? 5 minutos, não passa. Aí se nós olhar para o relógio, piorou. Às vezes é 2 minutos, amado, mas se tu olhar para o relógio parece uma eternidade, né?
Agora tu imagina, o menino subir com o pai e chegar lá em cima. Ele arrumar tudo aquilo ali, colocar, né? E aí pegar o menino e deitar ele. E diz que ele não abriu a boca e não falou nada. Não perguntou, não agradeceu. Tal a obediência de Isaac. E muitas vezes eu pergunto, né? E nessa noite eu te pergunto, como está a tua obediência daquilo que Deus tem falado hoje? Como é que está a tua obediência dentro da tua casa? Como é que está a tua obediência como cristão, como pessoa? Porque nós somos muito, né, de nós compreender. As pessoas, olha, tal coisa, mas está, como vai ser? O que é isso? O que é outro? Por que falaram assim? Por que deixaram assim? Por que deram? Por que não deram para mim? Por que fizeram isso, né? Mas Isaac foi. A segunda parte de que Isaac, né, ele é tão obediente que passou-se, você for lendo a história, você vai ver que Isaac, né, chega à morte de Sara. E Abraão chama Eliezer, né, o seu servo, né, fiel, e diz, vai até aos meus familiares e traga alguém para casar com ele. Mas Abraão não perguntou nada para Isaac. Hoje, se uma pessoa chega assim, não, tu vai casar com tal família. Mas para que eu vou casar com essa pessoa? Que problema que a pessoa tem? Se muitas vezes a gente escolhe, às vezes a gente até a gente discute, né? Mas por que eu casei contigo? Né? Olha que você me sofrer. Olha aí o que está acontecendo. Né? Por que isso? Por que aquele outro, né? Não, diz que Isaac ficou. E diz que quando Rebeca chegou, ele, se você for também lendo, você vai ver, e diz que eles se encontraram no momento que ele estava saindo da oração. Então quer dizer que Isaac, ainda por cima de ser obediente, ele era um homem que orava. Orava muito. E ali começou, né? Ali começou a história de Isaac. Aqui, no capítulo 26, onde nós vamos ver a maior parte da vida de Isaac. E nós vamos contemplar que a primeira coisa que acontece com Isaac foi uma crise. E chegou a fome. Sendo ele, agora, o próximo chefe do clã, porque Abraão morre, aqui no capítulo 25, ele morre, né, ele é enterrado. E aí se levanta Isaac como chefe daquele clã. Isaac começa já com aquela crise de fome. Agora você imagina uma crise de fome num lugar onde o Isaac recebeu de herança do pai milhares e milhares de ovelhas, milhares e milhares de gado, cavalos, todos os tipos de animais que ele tinha. E diz que ele era muito próspero, muito rico. E como você for lendo aqui, a primeira coisa que ele diz assim, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito. Por que será que o Senhor disse para ele não desça ao Egito? Porque o Egito, naquela época, era um dos lugares mais prósperos. E aonde havia muita água. Qualquer pessoa que tivesse, né, olhando para o seu bem-estar, não, eu vou para o Egito, porque lá eu vou ter água e lá eu vou poder negociar, né, os animais. Eu vou poder e vou continuar rico, e assim o meu povo também não vai passar fome, porque lá nós vamos poder comprar, nós vamos negociar, né? Mas o Senhor disse para ele, não desça ao Egito. E aí Isaac diz que ouve a voz do Senhor e diz que ele fica em Gerar. Mas Gerar era a terra dos filisteus. Mas também existia um concerto entre o primeiro rei Abimeleque, no tempo de Abraão, que eles fizeram um concerto dizendo assim, você, Abraão, não vai fazer mal nem para mim, nem para o meu filho e nem para ninguém. E eu também não vou fazer mal para ti e nem para o teu descendente. Então havia um pacto. Então, quando ele desceu para Gerar, ele ficou na cidade de Gerar, ele chegou na cidade de Gerar, né? Ele se apresentou ao rei Abimeleque. E ali eles deixaram ele.
Deixaram porque tinha este pacto. Eu quero dizer nessa noite para você, amados. Você não está sozinho. Existe um pacto do Senhor sobre a tua vida. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, esse Deus está cuidando de você. E está com você. E Ele tem uma marca, onde nós estávamos falando, né? Porque nós, amados, qualquer um de nós podemos chegar em qualquer lugar. Nós podemos chegar em qualquer lugar. Alguém vai chegar e vai dizer assim, ó, tu tem algo em ti que é diferente de outras pessoas. Glória a Deus. Porque você tem a marca do Senhor. Aleluia. Você tem a luz do Senhor. E a nossa luz que nós carregamos, que é nosso Senhor Jesus, Ele cega o olhar do nosso inimigo. Por isso que nós somos geração eleita. Sacerdotes santos. Glória a Deus. E nós carregamos essa marca. Glória a Deus. Amém, amados? E vai dizer que Isaac chega naquele lugar. Eu devo imaginar que ele devia de ser uma pessoa muito calma. Ele devia de ser uma pessoa assim, ó, e tudo para ele era uma bênção. Porque vai dizer a história primeiro. Isaac foi, de todos os patriarcas, o único que foi monogâmico. Ele casou com uma mulher só. Tanto é que você vai ver que ele casa com Rebeca, ele morre e não casa com ninguém. Os outros patriarcas, quando as esposas morreram, eles casaram com outras. Ou se levantaram e tiveram um filho com outras servas, que também era considerada como esposa. Mas Isaac não. Outra coisa, Isaac obedecia. Ele sabia que tudo que ele ia fazer, provavelmente ele orava a Deus. E tudo aquilo que nós oramos, tudo aquilo que nós entregamos a Deus, esperamos em Deus, o Senhor nos dá. Aí ele chega num lugar onde era pagão, os filisteus. Mas os filisteus também tinham algo dentro deles que eles não podiam fazer nada para Isaac. Mas os filisteus também acharam que esse homem é muito grande, esse homem tem muita coisa. Ele está crescendo, ele está crescendo. E vai dizer a história, se você for lendo, e você vai continuando lendo, do 26, você vai ver que até ele chega lá naquele meio, porque a Rebeca era uma mulher muito formosa, muito bonita, ele também cai no engano de mentir, que nem Abraão chegou, quando ele chegou no meio do povo, né? Dos filisteus, ele mentiu que Sara é irmã, né? E Deus não deixou ninguém tocar em Sara, né? Só que Isaac, quando chegou, que ele falou que Rebeca era a irmã dele, né? Ele pensou assim, ó, não, vamos dizer que você é minha irmã, porque você é muito bonita, né? Porque já tinha, né, aquela história, né, que teve ali de Urias, né? Ele morreu porque Betseba era muito bonita. Então, a única maneira de casar com alguém, queria que se fosse casada, teria que matar o marido, né? Então, por este medo, ele fez isso. Mas isso que o Senhor foi tão maravilhoso com ele, que o rei Abimeleque viu eles dois brincando, né? Aqui diz brincando, mas o que quer dizer só? Ele viu Isaac fazendo carícias em Rebeca. Aí que ele chegou, tu vai ver ali, tu vai ver a história ali, ele chegou e cobrou Isaac. Mas como é que tu está fazendo isso comigo, rapaz? Né? Como tu está querendo trazer uma maldição para mim? Imagina se alguém pegasse a tua mulher, aí ele disse, não, eu só fiz isso porque eu fiquei com medo que me matasse. Ele disse, não. Aí ele deu uma ordem. Ninguém mexa com Isaac e nem com a mulher dele. Por que ele disse ninguém mexa com Isaac? Porque alguém poderia querer, né, Rebeca e matar ele. Então, só, ninguém mexa com Isaac e nem Rebeca, porque vai se ver comigo. Aleluia. Deus está dizendo para ti, Ele está dando ordem para que ninguém mexa contigo. Glória a Deus. Ninguém mexa com a tua descendência, com a tua família, com a tua casa. Glória a Deus. Está passando por advertência, está passando por coisas, nós vamos passar. Porque não deu, né, outra coisa que não fosse a advertência, né, a adversidade na vida do Isaac, enquanto ele esteve ali no meio dos filisteus. E a coisa que mais você vai ver aqui, se você for ver, e o que acontece conosco, diz que ele começou a se multiplicar.
e ele começou a crescer, e ele começou a ter mais animais precisava de quê? Água. Aí ele começou a abrir os poços. Né? Todos os poços que ele abria, os filisteus vinham e fechavam. Amado, isso aqui que a gente pode ver aqui. Amado, toda vez que você quiser fazer alguma coisa, o que o inimigo vai tentar tirar você? Água. Água, o que quer dizer? A palavra. O inimigo vai querer quê? Vai querer abafar a tua vida para que tu não ouça a voz do Senhor. O inimigo vai querer tirar você de dentro da casa do Senhor. O inimigo vai querer tirar o teu foco daquilo que você tem para fazer para o Senhor. O inimigo vai querer arrancar de ti, porque ele não vai querer deixar. Porque a água é o que sustenta a nossa vida. A palavra do Senhor é aquela que entra no nosso coração. A palavra do Senhor é o que sustenta a nossa alma. A alma, né? Ela precisa da palavra do Senhor. O Espírito Santo precisa ter esse contato, de nós termos esse contato com o Espírito Santo, para que ele venha intervir diante do Senhor. Quando nos tira uma palavra, quando tira o nosso foco, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos rejeitados, nós nos sentimos angustiados, nós nos sentimos cansados. Não é verdade? Qual é a maneira de eu matar alguém que é cristão? Eu tirando a palavra, eu tirando de dentro da casa do Senhor, eu querendo matar essa pessoa. É isso que o inimigo faz com você muitas vezes. Quando que coisa? Não, eu vou tirar de dentro da casa de Deus. Primeira coisa que eu vou fazer com que eles fiquem, não queiram entrar mais dentro da casa. Eu não vou precisar fazer nada, porque eu vou tirar o quê? Eu vou tirar o foco dele da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor se renova. Ela está escrita aqui, mas toda vez que tu abrir a palavra do Senhor, ela vai se renovar na tua vida, ela vai fazer a diferença no teu coração. E diz que foi assim, todos os lugares que Isaac chegava e abria um poço, e Deus abençoava, eles iam lá e eles contendavam, né? Havia uma contenda. Ou eles enchiam de terra, ou eles tinham uma contenda. Esse poço é nosso. E Isaac foi ele. Amado, o que eu vejo aí? Devia ser um homem muito, né? De muita persistência e de muito, assim, eu digo assim, ó, era de uma humildade, talvez assim, Senhor. Aí que ele dizia para os pastores dele, vamos para o próximo. Lá eles chegavam de novo. Ele descobria nada lá. Havia os filisteus. Esse poço é nosso. E você vai ver, amado, que passou o capítulo 26 quase inteiro. De Isaac abrindo o poço e os filisteus chegando em cima. Amados, o que eu vejo ali é um homem, se você for ver, ele foi um homem sensato. Ele foi um homem que orou. Ele se colocou diante de Deus. Em nenhum momento você vai ver assim, mas Isaac levantou e disse, não, esse poço é meu. E mesmo ele sabendo que foi Abraão que passou, porque Abraão antes de ir, ele tinha passado por todas essas terras, ele tinha abrido poços. Porque aonde chegava Abraão, Abraão abria poços e deixava poços abertas. E ele sabia que aquele lugar onde abria-se poços. E você era colocado ali, você era dono daquele poço. Mas ele não compreendeu em nenhum momento. Sabe o que Deus está dizendo para nós, amados? Tem momentos, amados, na nossa vida que o inimigo vai querer retirar alguma coisa. Mas Deus diz assim, ó, não é isso que é teu. Porque a tua vida é ir para o céu. É ir para o céu. É olhar para mim. Porque eu sou Deus da vida de vocês. Eu faço a diferença de vocês. Amado, aqui na nossa, aqui a terra, amado, vai ficar tudo. Vai ficar tudo, amado. Às vezes a gente briga, né? Briga por uma cadeira. A cadeira vai ficar, mano. É verdade. Às vezes a gente briga, vai ficar, mano. Nós vamos subir. Nós vamos fazer parte de um povo aonde nós vamos estar um dia dizendo santo, 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 santo. Aleluia, nós vencemos, nós chegamos. E é para isso que nós estamos lutando. E é por isso que o inimigo quer tirar nós. É por isso que o inimigo quer arrancar de nós a palavra do Senhor. Quer tirar a alegria de nós termos a comunhão. Quer tirar a alegria de nós fazer parte de uma igreja. Quer tirar a alegria
de nós lermos a palavra do Senhor, colocando cansaço, colocando isso e aquilo, tantas dúvidas, amado. E o inimigo não vai vir com coisinha, é coisa difícil, não. Ele vai te trazer coisinhas pequenininhas para te carregar. Vai ser assim, as mochilinhas bem pequenininhas. Sabe? Porque uma mochila grande, todo mundo vai ver, e uma pequenininha ninguém vai ver. Aí ele começa a te minar bem pouquinho, sabe? Bem pouquinho, quando vê que está sentado. Porque a primeira coisa que ele vai atacar vai ser nossas pernas. Por quê? Porque as nossas pernas nos sustentam, as nossas pernas nos levam, nos traz. Né? E aí a segunda coisa que ele vai fazer, ele vai entrar na nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente, né, ela está ligada no Senhor. E nós decidimos vir para cá, vir para lá. Porque o nosso coração não enxerga. O nosso coração, né, ele vê aquilo com nossos olhos. E aí ele vai começar a mostrar. Olha para lá. Né, como ele tentou fazer com Isaac. Olha para o Egito. Egito lá tem dinheiro. Tu tem dinheiro. Vá para lá para o Egito. Lá você vai ter. Mas o Senhor diz, não. Fica onde eu te mostrar. Glória a Deus. Porque eu vou ser contigo assim como fui com teu pai. Aleluia. Mas para isso, ouça a minha voz. Amado, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Aleluia. E às vezes, amado, aquilo que Deus tem para nós, nem sempre, muitas vezes, o que o nosso eu quer. Muitas vezes, amado, né? Nós vamos por um caminho. Como disse Neymar, nós vamos por um caminho, amado. Só que muitas vezes, às vezes nós pensamos assim, não, eu vou por aquele caminho, né? Eu vou olhar para lá. E muitas vezes nós temos que fazer metanoia, porque metanoia não quer dizer que a gente está olhando para um foco. Mas o Senhor disse, não vira, volta e volta. E muitas vezes, esse virar de volta aqui, amados, é difícil. Porque às vezes nós nos agarramos com alguma coisa que está lá. E a gente sabe que a gente tem que voltar, que a gente precisa voltar de novo para a nossa caminhada. E para nós nagarmos aquilo que nós colocamos o foco, às vezes, é difícil. E nós seguimos, né? A vida com Cristo é difícil. Porque muitas vezes nós temos que deixar, nós temos que tirar, nós temos que arrancar o nosso eu, nós temos que arrancar muitas vezes o nosso orgulho. Muitas pessoas perderam muitas coisas por orgulho. Muitas vezes nós temos que deixar de ser, né? Porque muitas vezes a gente acha, não, eu não posso, não tenho. Mas nós temos, nós podemos. O Senhor, nosso Deus, nos deu algo em nossos corações, com tanta alegria, com tanta paz. Um dia Ele pegou eu e você, e nós não tínhamos feito nada. Nós não tínhamos feito nada para nós merecermos a mão de Deus sobre as nossas vidas. Isaac era filho da promessa. Agora eu e tu, nós não levamos nada. Para aquele Cristo subir naquela cruz, né? Se deixar ser cuspido, ser apanhado, né? Ele disse, não, eu vou lá. Para que um dia até talvez ele disse assim, o Olímpia virou as costas para mim. Né? Esse Cristo, né? Mas ele disse, não, eu vou morrer pelo Olímpia. Eu vou morrer por cada um de vocês. O Senhor nosso Deus morreu por cada um de vocês. Ele fez a diferença, ele pegou, ele abençoou, ele transformou uma vida que hoje, né? Quantos amados já deixaram a caminhada do Senhor? Né, se tornaram como nem aqueles lá que se diziam, né? Naquele exato momento, né? Quantos daqueles ali que o Senhor abençoou, transformou, que estava lá? Crucifica! Crucifica! E o Senhor tinha amado. Mas vai dizer a história dela, né? Diz que Isaac. E aí, ó, diz que ele assim, ó, no versículo 12, assim, ó, e semeou Isaac mesmo naquela terra e colheu. Naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor abençoava. E engrandeceu-se o varão, né? E ele engrandecido e se tornou-se muito grande. Aleluia. Amados, eu quero dizer aqui, amados, assim, mesmo que você muitas vezes esteja num lugar que você acha que você aqui não é meu lugar, aqui eu não vou crescer, não, amados. Se você plantar em oração, se você colocar diante de Deus, Deus vai te abençoar. Porque ao tempo determinado, não é no tempo, é ao tempo determinado, a diferença.
Porque quando o Senhor resolve te abençoar, Ele vai te abençoar. Aleluia. Amém, amados? E aí nós vamos ler, e nós vamos chegar lá no finalzinho, que diz assim, ó. Lá no 22, assim, ó. E partindo dali, cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Rebote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Ele passou tudo o que ele tinha que passar. Mas ele cresceu naquela terra. Depois subiu dali a Berseba. E pareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. E então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. E armou ali na sua tenda, e os seus servos, Isaac, cavaram ali um poço. Aleluia. Amados, aonde o Senhor te colocar, aonde o Senhor te apresentar mais, cave um poço, porque o Senhor vai te dar água. O Senhor vai fazer brotar água. Porque você não está cavando com o teu eu, mas você está cavando com a tua fé. Você está depositando. E eu vou dizer mais uma coisa mais. Todos nós temos algo chamado obediência. Se nós realmente obedecermos a palavra do Senhor, se nós realmente olharmos para o Senhor vai nos dar. O Senhor vai fazer a diferença. Eu não sei como você está essa semana, não sei o que está acontecendo com você, mas Deus manda te dizer, fique firme. Porque ao tempo determinado, o Senhor vai fazer acontecer na tua vida. O Senhor vai fazer a diferença na tua vida. O Senhor vai trazer a tua bênção. O Senhor vai fazer tu viver o tempo da bonança. O Senhor vai trazer, porque a tua fidelidade com o Senhor é grande. Amém, amados? Que Deus abençoe. Quero passar para o pastor Carlos. Nessa noite foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que nós passamos. Que nós temos a certeza e a graça de nós podermos seguirmos em frente. Aleluia. Amém, amados? Amém. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por essa palavra, né? Pela palavra de obediência, né? Sem obediência a gente não chega a lugar nenhum, né? E o importante nessa palavra ali é tu estar no lugar que Deus te predestinou, né? Destinou você estar. Muitas vezes a gente procura um lugar maior, mas não é o lugar que Deus quer que tu venha crescer, né? E aí as coisas não dão certo. Mas se você tiver obediência a Deus, mesmo sendo um lugar precário, Deus vai te fazer crescer, né? Vai fazer crescer o teu ministério, vai crescer aquilo que te vier à mão, né? Vai te dar o crescimento, né? Porque muitas vezes nós somos lançados, né, na cova, na caverna, né? E as pessoas pensam que ali nós vamos morrer, né? Vai morrer ali naquele lugar, né? Mas Deus nos dá o crescimento, amém? Deus dá o crescimento. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Pela vida dos nossos patriarcas, nos deixaram, né, lições, né? Nos deixaram lições, né? Nos deixaram aprendizado. Amém, irmãos? Hoje é quarta, né? Então, sábado, se porventura, se der tudo certo, né? Vamos estar fazendo aí mais uma etapa, né? Então, essa parte da reforma
aviso ali, né? Da tabela, né? Vamos estar colocando ali, se Deus quiser. Mas temos que aguardar a confirmação, né? Temos que aguardar a confirmação da falta material, alguma coisa. Até sexta-feira a gente vai dar o ok, né? E vamos convocar os irmãos. Fico de sobreaviso, né? Mas a gente vai convocar, vai confirmar se vai sair alguma coisa realmente. Tá? Então seria sábado, em nome de Jesus. Domingo, nosso culto da família, às 19 horas. Sábado seria 7h30 ou 7 horas? 7 horas. Sábado, se for pegar 7 horas, 7h30, 7 horas, né? 7 horas. 6 horas é muito cedo. Não dá, né? Então, marcamos 7 horas. Os crentes estão meio atrasados, 7h30 está começando. É isso que eu falei. Jesus. Vai começar assim. Não, e a gente tem que arrumar o material também, né? Tem que arrumar mais uma bitoneira, alguma coisa, para ficar providenciar, né? Mas a gente vai confirmar, então, até sexta-feira nós confirmamos. Nós aguardem a confirmação em nome de Jesus. Mais alguma coisa? Alguém tem alguma coisa? Não. Então, isso na semana, se é isso aí. Tinha um encontro de pastores também, mas é igual ao princípio, né? É na parte da noite, lá, encontro de pastores. O pastor Davi vai estar ali. O pastor Deli é lá no Chicorinha. E bom princípio, né? Seria a partir das 7 horas, né? 5 horas da tarde, né? De noite teria um culto. Tá bom? Se alguém porventura, os obreiros quiser ir ali, vai ser bem-vindo em nome de Jesus. Então, sendo esses anúncios. Amém? Amém. Pedimos a vossa oração, vamos orando e vamos fazendo a obra, né? Para o Senhor Jesus Cristo. Agradecer aos irmãos através da internet, estiveram nos assistindo. Deus abençoe. Curte ali, dá um sinal de curtir. Depois a gente vai colocar no canal do YouTube, né? E você poderá curtir, poderá assistir culto e vai ser bênção da parte de Deus. Todos os nossos amigos do canal, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu queria que seriam esses anúncios. O amor de Deus, que a graça de Jesus, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada crente, mais um crente, Ebenezer. Até que nos ajudou o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor te dê a paz. Amém. Estamos abençoados em nome de Jesus e até